Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos da paróquia Nossa Senhora Consolata, aqui do bairro do Rio Acima, Votorantim, Arquidiocese de Sorocaba, e nos propomos como já fizemos em setembro, fazer durante este mês uma formação e uma reflexão sobre algum tema específico. Em setembro, a orientação da CNBB, fizemos a Carta de São Paulo aos Gálatas, né? São vídeos curtos, de 10, 12 minutos, que é feito por iniciativa e com o apoio da nossa querida Pastoral da Comunicação. Está aqui nos assessorando a Karen, que coordena esse trabalho tão importante em nossa igreja. E a nossa proposta, eu sou o diácono Zé da Cruz, é trabalhar com vocês, mês de outubro, a temática dos sacramentos, mas sobre um outro contexto. Nós vamos ver os sacramentos na sua origem, dentro da história da igreja e o seu desenvolvimento. É claro que vai ser uma visão panorâmica, bastante resumida. Que materiais que nós utilizamos? Então, aqui vou apresentar a nossa bibliografia. Evidentemente que a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que você deve ter aí em sua casa, que fala sobre sacramentos, né? Temos ainda o Catecismo da Igreja Católica, nosso catecismo, que você também tem que ter em sua casa para conhecer a doutrina da nossa igreja. A gente católico fica um pouco devendo a essa nossa obrigação. Temos ainda o nosso diretório da catequese da Arquidiocese de Sorocaba, que ele se tem como embasamento a própria palavra de Deus e o catecismo, adequando aí a realidade de cada arquidiocese. Nós temos o nosso, que foi lançado em 2015, né, Diretório da Catequese da Arquidiocese de Sorocaba. Você pode ler tudo aqui para tirar suas dúvidas sobre todos os sacramentos. E nestes encontros eu irei utilizar também esta obra dos Sacramentos Trocados em Miúdo, do redentorista Padre José Ribola. Muito bom, e que eu recomendo você ter aí, porque ele usa uma linguagem bastante simples, né? Ele tem duas obras, a primeira delas é a salvação, né? O plano da salvação de Deus, a nosso respeito, e esse segundo, muito bem, foi bastante largamente aí divulgado, né? Os sacramentos trocados em miúdo. Então, eu vou estar usando este material para fazer algumas considerações a vocês. Vamos iniciar pedindo que o Senhor nos inspire, Maria, Mãe Santíssima, aquela que foi a primeira discípula, para que ela nos ajude, né? Hoje estamos fazendo essa gravação, é dia de Nossa Senhora do Santo Rosário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos, sede a nossa força e o nosso entendimento. Muito bem. Faremos uma introdução neste primeiro encontro. O nosso catecismo da Igreja Católica, né? É esse que eu falei com vocês agora de pouco, né? Ele dedica 102 páginas sobre este assunto, sobre esse tema dos sacramentos, né? Citamos nesta abertura a seção número 2, onde nos ensina, abre aspas, os sacramentos da nova lei foram instituídos por Jesus Cristo e são 7 a saber: o batismo, a confirmação, a Eucaristia, que são os sacramentos da iniciação cristã, a penitência e a unção dos enfermos, que são os 2 sacramentos de cura, e o sacramento do amor do serviço, que é precisamente a ordem e o matrimônio. Quando fala disso, o catecismo não exclui nenhum dos sacramentos, mas afirma que eles, os sacramentos, foram instituídos por Jesus Cristo. Todos. Os evangelhos falam apenas de 2, explicitamente, com esse termo, batismo e a Eucaristia. Quando Jesus aparece aos 12, após a sua ressurreição, eles estão lá na salinha do cenáculo, junto à Virgem Maria, o texto nos fala
que ele, ao aparecer, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Nós podemos ver aí, neste soprar, né, João que vai falar sobre isso, porque para João, a Pentecostes, todo esta obra salvífica de Jesus vai dar a origem, né, a um homem novo, e como em Gênesis, ao fazer o homem do barro, moldou com barro, Deus Criador sopra o ruá do Espírito vivente sobre suas narinas, tornando um ser vivente. João também coloca Jesus soprando sobre a comunidade, recebei o Espírito Santo. Então, o sentido teológico é este, mas nós podemos ver aí um elemento, digamos, embrionário do sacramento da confirmação, que nos confere o Espírito Santo. Nesse mesmo texto, mais adiante, Jesus vai dar à sua igreja o poder de ligar e desligar quando afirma: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Ora, é uma alusão muito clara ao sacramento da penitência, onde o sacerdote nos dá a absolvição, né? Mas não fala textualmente a palavra sacramento, extenuando-se o batismo, que tem uma alusão mais direta, e a Eucaristia, chamada desde o início de ceia. Aí varia, né? Missa, ceia eucarística, celebração eucarística, fração do pão, são termos que designam a Eucaristia, que quer dizer ação de graças, instituída pelo próprio Cristo. Os padres da igreja, que são aqueles que são a segunda geração dos cristãos, e eles conviveram por algum tempo com os apóstolos, né? E o Vaticano II foi buscar também nesta fonte, né? Então, eles veem o próprio Cristo como sacramento do Pai. Jesus é o sacramento do Pai. Conforme eles, os sacramentos não têm sua origem num ato jurídico de Jesus, mas no seu próprio ser, no seu ser ontológico, né? Ele, Jesus Cristo, é o sacramento do Pai. E a igreja, o sacramento de Cristo, de fato, né? Se nós entendermos que a graça divina nos é dada em Jesus Cristo, e que os sacramentos nos transmitem esta graça, então é verdadeiro este ensinamento dos Santos Padres e do Concílio Vaticano II. O autor deste livro, o redentorista Padre José Ribolla, que eu gosto muito, vai nos falar sobre os sacramentos de uma maneira muito simples e fácil de entender. Ele chama aí este item de encontros marcados. Como o homem já tinha caído uma vez no pecado, escangalhando o plano de Deus, é o termo que o autor usa aqui, após nos restituir a graça da salvação, através de Jesus Cristo, receioso de nos perder novamente, Jesus inventou, ou seja, bolou meios de poder continuar conosco. Ele, na sua sabedoria e amor, bolou, planejou encontros conosco que iriam acontecer durante toda a nossa vida, nos momentos mais importantes e decisivos. O catecismo confirma isso. Fazendo-se nosso irmão, Jesus não poderia encontrar-se conosco com seu corpo mortal visível. Cabelos loiros, olhos azuis, modelo europeu, né? 1,80 m de altura, né? Morrendo, ele voltaria para o Pai, para lá nos preparar o segundo tempo da felicidade eterna. Que negócio é de segundo tempo, diácono? É jogo agora? Então, o José Ribolla, autor desse livro, compara a nossa caminhada humana, a nossa caminhada diante de Deus, como um jogo de futebol. A primeira etapa é nessa existência humana. Um dia nós escutamos o apito final, não terminou o jogo, terminou a primeira etapa, o primeiro tempo. Aí tem a segunda etapa, o segundo tempo, já na eternidade, junto com Jesus, junto com a Trindade Santa, com os santos, com a Virgem Maria. Então, ele vai falar sobre isto, né? E ele vai chamar
Então, Jesus está conosco no primeiro tempo, preparando-nos para o segundo tempo. Esses encontros é chamado pelo autor de sacramentos que nos acompanham, desde que nascemos até quando estamos próximos da nossa morte. Então, aqui já temos a definição clássica para o sacramento. Vou falar de o sacramento, sinal sensível e eficaz da graça, instituído por Jesus Cristo, todos os sacramentos, e entregue à igreja. Não vemos o Cristo em sua figura humana, mas o temos presente através dos sacramentos. Cristo invisível torna-se visível através dos sacramentos. Gostaram? Beleza? Mas eu não falei do sacramento ainda. Próximo encontro, entro no assunto dos sacramentos, falando sobre o batismo, o primeiro sacramento, a porta que abre a nossa vida de fé para sermos filhos de Deus, membros da igreja e podermos receber os demais sacramentos. Até lá, se Deus quiser.